Opa, opa, tá com tempo? Então senta aí que o assunto de hoje é ele, o tempo. Conceito dos mais caros, dos mais preciosos ao ensino de história, para a gente entender a história, entender temporalidades diferentes, civilizações diferentes, contextos, épocas diferentes, é o conceito de tempo. O filósofo Santo Agostinho, lá no início do século V, já dizia: o que é, pois, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei direitinho o que é. Agora, se eu tiver que explicar para alguém, já não sei o que é. Conceito abstrato, sem dúvida. Mas, até não vamos filosofar muito aqui hoje. A gente vai entender hoje que a contagem do tempo é uma convenção. Existem diversas formas diferentes de se contar o tempo. Nós aqui no Brasil, no Ocidente, utilizamos o calendário gregoriano. Ele tem esse nome por causa da pessoa que o criou, Papa Gregório XIII. Lá em 1582, pelas contas dele, voltando ali no tempo, né, de cada rei, de cada governante, tal, de cada povo, ele concluiu, né, que fariam 1582 anos que Jesus Cristo teria nascido. Esse calendário nosso, né, gregoriano, ele começa a contar os anos a partir do nascimento de Cristo. Aquilo que pelas contas do Papa Gregório XIII foi o nascimento de Cristo, aquilo passou a ser o ano 1, portanto, do nosso calendário. O nosso calendário é chamado também de cristão, calendário cristão, por causa disso. Lá em 1582, quando o Papa Gregório XIII, então, propôs esse calendário, na hora, né, já a Itália naquelas, né, não existia o país ainda, a Itália, com diversos reinos e tal, mas, né, esses reinos todos já adotaram esse calendário. Portugal e Espanha também adotaram instantaneamente. Outros países foram adotando ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Como a passagem, né, o adotar este calendário, passar a utilizar esse calendário, não ocorreu, não se deu ao mesmo tempo, né, em todos esses países, então entre os séculos XVI e o final do XIX e início do XX, tem algumas discrepâncias, algumas diferenças aí em relação a datas. Tá? Mas já em 1582, o ano, né, enfim, em que ele propôs esse calendário, ele já teve que fazer uma correção, né, aconselhado por astrônomos e tal. Então, lá em 1582, o dia 4 de outubro, foi uma quinta-feira, me lembro direitinho, uma quinta-feira, 4 de outubro de 1582. O dia seguinte foi uma sexta-feira, obviamente, mas não o 5 de outubro, foi o 15 de outubro. Em um dia se avançou 11 para corrigir ali algumas distorções do calendário. Isso aí tudo provavelmente tu já sabe, tu mora aqui no Brasil, mas vamos ver um pouquinho de outros calendários que ainda existem, né? Sem contar todas as outras formas do tempo aí mais antigas que não se usam mais, mas vamos ver um pouquinho dos outros povos, como é que contam o tempo. Os judeus, eles têm um calendário diferente para eles, né? Enfim, Jesus Cristo não é a encarnação de Deus na Terra, então não teria valor para eles um calendário focado no nascimento de Cristo. Os judeus, eles contam o tempo a partir do que para eles foi o momento após a criação do mundo por Javé. Após a criação do mundo, a criação de Adão seria para eles então o ano 1. Os judeus estão no ano 5778. Hoje, né, estou gravando esse vídeo em 13 de janeiro de 2018. 13 de janeiro de 2018, calendário gregoriano. Os judeus, para os judeus hoje é o dia 6 de Shavá de 5778. Como os caras estão na nossa frente, né, e tal. Não, agora, hoje, ao mesmo tempo. É só outra forma de contar o tempo que eles utilizam. Por falar nisso, já que falamos, né, religião, calendário cristão, calendário judaico, a outra grande religião monoteísta do mundo, a islâmica, tem também sua forma de contar o tempo. Os islâmicos começam a contar o tempo a partir da Hégira.
a fuga de Maomé, o profeta, né, do Islã, a fuga de Maomé de Meca para Medina, quando ele dá início às suas pregações, que teria acontecido no nosso calendário, né, cristão, no nosso ano 622, ali é o ano 1 para eles. Então eles hoje estão no ano 1440, o calendário islâmico, né? Hoje é o ano 1440. Tem também um outro calendário bem conhecido, né, aqui nosso, que é o calendário chinês, conhecido por causa da questão dos animais e tal, mas os chineses também têm sua maneira específica de contar o tempo, uma maneira bem peculiar até, porque eles utilizam, a referência deles são os ciclos da Lua, então o calendário deles é em parte lunar e em parte solar. Pelos ciclos da Lua, um ano levaria 354 dias. Como a gente sabe, né, que o ano solar são 365 dias, mais um quarto, né, 365 dias e 6 horas, é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Esse calendário teria alguns probleminhas, né? Então, o calendário chinês com 354 dias, faltariam 11, né, para completar. Então, a cada 3 anos, eles acrescentam um mês a mais. O calendário chinês hoje está no ano 4716 e é o ano do cão. Não é esse, é o ano do cachorro, animal, cachorro. Tá? Então, isso aí, né, para a gente entender como cada povo tem a sua maneira de contar o tempo. Lá, 200 e poucos anos atrás, os jacobinos, na segunda fase da Revolução Francesa, né, na Convenção Nacional, propuseram um calendário diferenciado, um calendário revolucionário e tal. França utilizou ali, né, os rebeldes revolucionários utilizaram durante um tempo, depois passaram, né, para o cristão também. Cada, né, povo, cada época, cada civilização tem a sua maneira de contar o tempo. Civilizações antes de Cristo costumavam, né, como não sabiam que ia nascer o tal de Jesus Cristo no futuro, costumavam contar o tempo a partir dos seus governantes. Então, Egito, ano 1 do faraó tal, ano 2 do faraó tal, o faraó morria, vinha outro, voltava lá para o ano 1 e assim por diante. Né? É interessante também nessa questão do tempo a maneira de se expressar a respeito dele. Quando a gente lê ali romances de cavalaria medievais, a gente encontra algumas expressões bem interessantes. Quando quer se referir a alguma coisa que está acontecendo tarde da noite, coloca-se ali, eram as horas de véspera, era o tempo do Pentecostes, era o tempo da ressurreição, era o tempo em que os dias são mais longos, para se referir ao verão e tal. Então essas questões que envolvem contagem do tempo, passagem do tempo, para nós em história são essenciais, são fundamentais e é um conceito que tu tem que entender. Não precisa tentar gravar, decorar que ano é em cada calendário do mundo e tal, mas o interessante é tu saber que existem vários, que a gente conta o tempo de uma forma, mas ela definitivamente não é a única forma de se contar o tempo. É apenas a nossa. Beleza? Já sabe o que fazer, né? Gostou? Dá aquele joinha. Te inscreve no canal ainda, não acredito que tu ainda não é inscrito. Te inscreve aí, faz o jingle bell no sininho e tal, indica aí